Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo já havia se recuperado dos desastres causados pela guerra. De certa forma, o estilo arquitetônico foi também afetado. Por consequência, surgiram vários estilos interessantes que tiveram alguma ligação com a inovação tecnológica. Isto tudo por volta dos anos 70. Quero dizer é que o mundo estava num ápice de recuperação econômica destes desastres, uma reestruturação total. A arquitetura high-tech foi um destes estilos, na época muito caros, devido à exposição das suas estruturas e serviços. Pode-se, então, definir a arquitetura high-tech como evolução e sustentabilidade. Para entendermos melhor este tema, precisamos nos colocar algumas questões muito importantes que podem matar muitas objeções deste tema. E estas são: quais foram os impactos da Segunda Guerra Mundial que a arquitetura sofreu? Como este estilo espelha os impactos da era industrial? Que projetos foram marcantes após essa transição? Quais foram os métodos utilizados para o desenvolvimento do mesmo? Para esta segunda parte do tema arquitetura high-tech, eu trago 12 edifícios marcantes. Como disse no vídeo anterior, o Centro Pompidou de Richard Roger e Renzo Piano e a Torre HBC de Norman Foster. No vídeo anterior, exploramos a definição da arquitetura high-tech, os pioneiros e os edifícios icônicos que moldaram esse movimento arquitetônico. Mas agora é hora de mergulharmos um pouco nestes edifícios. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos começar por dizer sobre o Centro Estrutural Pompidou, que refletiu os impactos causados pela guerra, expondo literalmente como ele está construído, desde as estruturas que suportam o edifício, tubos de ar, tubos de drenagem, as instalações elétricas e as escadas. E não só a inovação tecnológica eficiente deste edifício espelha a rápida necessidade de soluções arquitetônicas, bem como de materiais inovadores muito leves, possibilitando o fácil manuseamento. E outro aspecto importante é a transparência e visibilidade, refletindo confiança na engenharia e na estrutura, inspirada pela exposição fraca das linhas de produção nas fábricas de revolução industrial. Quando olharmos atentamente para este edifício ou este estilo, podemos perceber que a maioria dos elementos que compõem o sistema do edifício foram ressaltados com cores atrevidas, que representam diferentes funções do edifício. Temos o azul para os elementos de ventilação, o verde para a hidráulica e incêndio, amarelo e laranja para sistemas elétricos, o vermelho para a circulação como elevadores e escadas e, por último, a branco para os maiores componentes de ventilação. O ponto principal deste centro cultural é a escada externa da fachada oeste pintada de vermelho nos seus planos inclinados inferiores. Possibilita uma surpreendente vista de Paris. Esse estilo desafiou as convenções arquitetônicas tradicionais. Uma forte característica desse estilo é a aplicação de formas geométricas ousadas, linhas nítidas e uma estética futurista. Tocando na questão do aspecto do impacto industrial desse estilo, reflete a precisão e a funcionalidade associadas à produção industrial, nesse caso a estética dele, evocando a máxima eficiência e a estética da era da maquinaria. A parte central deste edifício me remete a uma zona industrial, ou seja, parece-me um conjunto de lojas no interior que comunicam entre si, em que você consegue ter a percepção dos outros serviços estando em um outro bloco. Pelo contrário, ele é um centro cultural. Um aspecto interessante sobre este edifício é que ele foi escolhido mediante um concurso idealizado pelo então presidente da França em 1969, Georges Pompidou. Para algumas pessoas, esse exoesqueleto estrutural pode de certa forma criar algum desconforto por parecer um estilo inacabado. Eles são muito interessantes, principalmente o interior, a comunicação dos serviços, dos espaços bem colocados, aquela impressão, o seu interior ele é muito aberto. Isso cria uma conexão interessante com as pessoas quando vagueiam nesse espaço. Eu acredito que estar nesse espaço, a pessoa consegue ter várias sensações. Então, a minha opinião depois mudou quando eu pesquisei mais a fundo sobre este edifício. Outro projeto bastante interessante é o edifício HSBC de Norman Foster em Hong Kong. O Norman Foster foi um arquiteto renomado, ganhador do prêmio Pritzker, com um escritório absurdamente enorme. Geralmente, os escritórios destes mestres famosos ou vencedores do Pritzker são muito pequenos, assim
assim como os escritórios de Tadão Ando. Os postos variam, mas atendem entre 20 a 40 pessoas. O arquiteto Peter Zondor, com mais de 30 anos de carreira, conta com uma equipa de 25 pessoas em seu escritório. Isto tudo porque quando você começa a crescer, fica muito difícil ter um controle de qualidade nos projetos. Em Angola, por exemplo, existem escritórios de média dimensão com menos de 30 pessoas. Por exemplo, um dos maiores escritórios de Angola, o Costa Lopes, tem um espaço pequeno, claramente não consegue acomodar mais de 30 pessoas. Já os pequenos podem acomodar de 3 a 5 pessoas. Para manter mais de 30 pessoas, você tem que assumir qualquer projeto que te caia, porque imagina só as despesas não pagas das 30 ou mais pessoas. Diferente do escritório de Norman Foster. Impressionantemente, este escritório faz projetos com uma qualidade maravilhosa, mas geralmente tem cerca de 1000 pessoas. Esses mega escritórios, quando há uma boa economia, costumam contratar muita gente e demitir em massa quando estão em tempos difíceis. Mas o estúdio de Norman Foster sempre abrigou muitas pessoas. Isto é possível porque realiza mega projetos, além de arranha-céus e pontes, o que pode gerar muito dinheiro e conseguir manter uma qualidade de gente. E acho que seu estúdio se destaca muito porque, apesar de seus projetos serem gigantescos, ele cuida da qualidade em cada canto do projeto como se fosse um projeto pequeno. Voltando para a Torre HBC, este edifício mais caro do mundo na época, avaliado por volta de 668 milhões de dólares, para que este espaço alcançasse funcionalidade, harmonia e fluxo de Qi ou princípios de Feng Shui ideais, a infraestrutura passou por considerações cuidadosas em relação às condições do local durante o processo de design e auxílio de vários mestres de Feng Shui. O Feng Shui refere-se à prática tradicional da China que crê no bem-estar dos indivíduos, pode melhorar e manipulando as forças energéticas conhecidas por Qi ou Qi e conectando com seu entorno. Na arquitetura, o Feng Shui geralmente se adapta para que os espaços alcancem funcionalidade e harmonia. Um facto importante para formar um espaço com bom Feng Shui que Foster levou em consideração são a orientação do edifício, o formato da casa, a localização dos móveis, como outras questões espirituais. Foster se encontrou com alguns mestres de Feng Shui que lhe disseram que se ele fizesse uma estrutura no local, a economia de Hong Kong ficaria arruinada ou impediria a passagem do Qi. Contemplando o alçado da torre, a estrutura que suporta todo o edifício estão expostas. São as barras laterais e estes pisos ou barras laterais estão colocados em cima um do outro. Eles ficam pendurados por esses tensores que são sustentados pelos pilares que sustentam todo o peso do edifício. E se olharmos a planta do térreo, podemos perceber que todo esse espaço é um vazio, os serviços ficam empurrados para os lados e todo o edifício é elevado para criar uma esplanada para as pessoas e fornecer um caminho para o fluxo do Qi. Normalmente, a primeira coisa que você vê quando chega a este edifício são as escadas rolantes que levam a um hall vazio. Isto cria uma comunicação e uma conexão entre as pessoas. Esse edifício conseguiu também representar fortemente um estilo industrial e funcional. Nesta época, a arquitetura high-tech adotou características industriais e funcionais, refletindo a estética das fábricas e instalações de produção. Estes edifícios que eu citei utilizaram materiais como aço, vidro e concreto que eram amplamente utilizados durante a guerra, tornaram-se elementos essenciais nesse estilo arquitetônico. Ao entendermos as características e funcionamento da arquitetura high-tech, é possível perceber como os edifícios incorporaram a mentalidade e os avanços da era industrial, criando estruturas que transcendem a mera funcionalidade, tornando-se verdadeiras obras de arte. Essa síntese entre passado industrial e futuro tecnológico é o que torna a arquitetura high-tech tão fascinante e relevante até os dias de hoje. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Faz favor, não esqueça de comentar sobre este vídeo para assim eu trazer mais conteúdos inovadores. Um beijo, fui!